A gente vai ter que falar dele, Capita. É isso, porque o Flamengo vem apresentando um futebol que está nos encantando, né? Está nos encantando e acho que muito desse futebol se passa pela qualidade técnica dos jogadores, né? Que isso é inegável, os jogadores são muito bons. E do trabalho do Felipe, né? E, enfim, de fazer esses caras. Eu sempre falo, a gente sempre conversa sobre isso, né, Priya? O bom treinador é aquele que coloca os jogadores em posições em que você consegue extrair o máximo deles. Que eles possam te entregar o máximo que eles podem em campo. E parece que o Felipe Luiz encontrou o melhor posicionamento para a maioria deles, né? Logicamente que você tem um desfalque, você tem um problema e tem que improvisar em alguma posição, isso faz parte do futebol. Mas na maioria das vezes, esses jogadores conseguem entregar na maioria dos jogos o que o torcedor do Flamengo espera. Então, não, identificar o clube. Também O clube. O Flamengo não aceita jogar pra trás. O Flamengo não aceita, cara. O Flamengo só é pra frente, cara. Não tem... Nós estamos em outro patamar. Nação flamenguista, né? Vanderlei Luxemburgo, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios, né? Por quê? Porque hoje o Flamengo joga um futebol que eu acho que todo torcedor brasileiro gostaria de ver, não só no seu clube, mas também em uma seleção brasileira, né? O Flamengo hoje é um time que apresenta as características do futebol ofensivo, daquele futebol que envolve o adversário, do futebol que o treinador conhece jogador por jogador, muda seu esquema tático de acordo com o seu adversário, estuda o adversário. Não importa se joga reserva, titular, se muda peças, o objetivo sempre o mesmo, jogando para cima, time ofensivo. Então, pessoal, isso está deixando o torcedor flamenguista bastante orgulhoso, né? E o torcedor brasileiro esperançoso, né? Que possa ter um treinador aí capaz de ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mas eu sempre digo aqui, calma, né? Calma, tá apenas começando. Deixe ele no Flamengo mais 2, 3 anos aí, conquistar 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, para depois a gente ver essa questão de seleção brasileira. Mas a mídia esportiva de todo o Brasil, só por uma boca, elogios a Felipe Luiz, elogios ao Flamengo, ao futebol apresentado. Vamos ver as reações aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? ESPN Brasil, o link na descrição, e o Charla Podcast também, o link vai estar aqui na descrição. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, no final deixa a minha opinião, vamos lá. também tem a questão, né? Porque o Flamengo, com relação ao elenco, é muito mais forte. Mas se você pega o Maricá, só dá pra ganhar no Maricá, né? É isso. Não dá pra pegar o Maricá e ganhar do Real Madrid, É exatamente isso. O Flamengo tem que ganhar do adversário que está em campo. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Flamengo atropelou o Maricá, belíssimos gols, um time que, além da questão técnica, chama muita atenção a intensidade, o posicionamento, o Felipe, né, a fome, o Felipe Luiz na beira do campo cobrando algumas correções que, né, que todo jogo merecem ser pontuadas. Então é isso, Plea. Mais um grande jogo do Flamengo, tecnicamente, e o Felipe Luiz é um cara que está enchendo os nossos olhos. Polêmico. Não, eu concordo 100% com o que o Fábio falou. Mas o treinador tem que ser parceiro, porque se não for, o jogador vai derrubar. Isso aí não adianta, entendeu? O Felipe Luiz foi um cara que jogou com a maioria desses atletas que estão ali, e ele fala, né, que dificilmente dentro, né, da cabeça dele, do conceito dele, né, tirar aquele jogador que é parceiro, né, chega no momento que ele tem que pensar, porque o cara jogou com ele já fica naquela... Diz na coletiva. Então dizer que se não tiver rendendo, eu vou tirar. Mesmo que custe e a tá nossa certo, mas aí que tem que ser um cara de fibra. Por isso que ele está se tornando hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O treinador tem que ser honesto, não parceiro. Honesto. Saber que o cara tá merecendo jogar, coloca para jogar. Para mim é isso, porque eu no Sevilha eu não tive treinador parceiro, não. Mas ele foi honesto comigo. Mas eu tive treinador parceiro, hein? Tive um cara que foi o Paulo Tuori. Esse foi parceiro pra caramba. Esse aí eu também Fabinho não me deixa mentir. Esse era muito parceiro. Esse eu peguei um pouco. Esse era gentleman, parceiro, sabia de futebol. Esse era e todo mundo gostava dele. Olha o que deu. Tive a felicidade. Agora, quando você não... Porque eu falo assim, a gente jogou, a gente sabe. Porque quando você tá feliz, você tá jogando, pô, você tá feliz, você é parceiro, ninguém mexe. Beleza, meu treinador é meu parceiro. Agora, quando
você não joga, como tem muitos que não jogam, o que vai acontecer? Pô, o treinador traíra do caramba. Então. Mas se você mantém, tipo assim, se você mantém os jogadores motivados, se você tem um sistema de jogo que favorece os caras, é lógico que um jogo ou outro, o jogador vai ter uma baixa de rendimento, mas a tendência é que os caras estejam sempre em alto nível. E você pensar nesses jogadores do Flamengo, os jogadores principais, jogando em alto nível, é difícil você mexer, né? Até porque é o Flamengo, né? E o Flamengo precisa ter jogadores em alto nível. E a primeira entrevista do Felipe, quando ele assumiu como treinador do Flamengo, ele já disse, né, que já não iria jogar os amigos, essa questão. Isso já ficou claro para ninguém questionar num momento como esse, se estiver jogando um amigo ele ou continua outro. Sofrendo, né? Ah, mas vai sofrer, é natural. Ele sempre bate nessa tecla. E falou, ele não joga, né, com o Luiz Araújo. Se jogou um pouquinho só. E ele, falando do Luiz Araújo, autor do 4º gol na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que deu ao Flamengo o título da Taça Guanabara, confessou que muitas vezes se pune ou vai contra os próprios pensamentos e decisões dele por não colocar o Luiz como titular. Quer dizer, é uma coisa que deixa o Felipe Luiz agoniado. Eu acredito que deixa ele agoniado, mas essa declaração, obviamente, é para valorizar todo o elenco. O treinador inteligente, ele valoriza mais o reserva quando é utilizado do que o próprio titular. Que foi o que o Fábio falou, para deixar todo mundo motivado, para todo mundo se sentir útil, né? Esse é o grande desafio dos grandes treinadores, que o Paulo Autori fazia. Não dar atenção para os 11, 12, 13 que costumam jogar com mais frequência. Mas é você falar lá pro 19º, 18º lá que trabalha, às vezes fica fora de um coletivo, você cumprimentar o cara pelo nome, dar atenção no jogo de não relacionados, no treino de não relacionados, o treinador tá lá, não é o auxiliar que tá dando o treino. Então esse é o treinador inteligente que valoriza todo o grupo que tem na mão, e o Felipe é esse cara. Fora que muito tempo de Europa, né, jogando com grandes treinadores. E a formação foi toda na Europa, né, pessoal? Podemos dizer que ele é um treinador europeu aqui no Brasil. E com as ideias que ele tem, você conseguir montar um time de pegada, né, num campeonato carioca que, né, a gente sabe que não é um campeonato tão exigente, como é o Campeonato Paulista, como é os estaduais, tem mais espaço para você jogar. O Felipe Luiz deita e rola com o esquema. É um híbrido Simeone e JJ, capitão? A gente já escutou muita coisa, né, Plea, com relação ao sistema. Assim, eu não vou comparar, eu colocar, né, a ideia do Jorge Jesus ali, ou é a ideia do Simeone. Os 2 primeiros gols originados... É um estilo de jogo. Escanteio. É um estilo de jogo que sempre foi a jogada mais forte, ou uma das jogadas mais fortes do Atlético de Madrid. O resto que a gente viu se assemelhou muito, claro, abstraindo o fato, ou não abstraindo o fato de ser Campeonato Carioca, como disse o Amoroso, de exigências diferentes, exigências menores, mas lembra muito o time de 2019 ou não? E automaticamente você tá, assim, se você é muito superior ao adversário, Plea, o estadual se tornou um pouco isso também, é uma forma de você, não é desrespeitar, mas de você treinar, né? Você colocar em prática tudo aquilo que está no dia a dia dentro de um jogo, né? Em enfrentamento com caras que você não está acostumado no dia a dia de trabalho. Então é isso, assim, eu acho que o Felipe está usando muito bem essa questão também, porque é lógico que o Flamengo vai enfrentar campeonatos bem mais difíceis, adversários mais difíceis, mas quando tiver esse enfrentamento, o Flamengo já vai estar bem ajustado com relação a posicionamentos, intensidade de jogo. Então é isso, é um time que, não vou comparar com outros treinadores, mas é um time que tem uma marcação sob pressão quando necessário, é um time que abaixa a linha muito rápido e recompõe, né? É o melhor Flamengo de 19 para cá? Então é um movimento pequeno ainda, assim, né, pra gente analisar dessa forma. Mas, assim, olhando para os jogos do Flamengo, não só pelos resultados, mas a maneira como o Flamengo tem jogado, eu falo muito assim, Plea, eu já falei isso algumas vezes, assim, o Flamengo, ele é muito essa questão campo-arquibancada. Então, eu vou usar essa questão. Hoje, o torcedor do Flamengo que vai no Maracanã, ele olha para esse time e vê tipo, a essência, o DNA do Flamengo em campo. Acho que isso é uma bacana e eu acho que o torcedor do Flamengo, o flamenguista, ele tá muito feliz com o que tá assistindo. E ele dá a entrevista, ele fala disso, né? Essa questão que o Fábio fala bastante, bate bastante nessa tecla, que ele conversou bastante com o auxiliar dele
para quando assumiu o Flamengo, que no Flamengo não basta só vencer, né? Você tem que vencer e convencer na maioria das vezes. E no Atlético de Madrid, onde ele fez a maior parte da carreira dele, só o vencer bastava, né? Tava ótimo. Então é mais uma atitude inteligente dele de saber onde você está. De repente essa é a característica do Felipe como treinador, claro, mas de repente num outro clube, ele entendendo o formato daquele outro clube, isso possa mudar. Isso é mais o mérito dele, né? Lá na Espanha, pelo Atlético de Madrid, né, ter dois concorrentes difíceis, né? Barcelona e Real Madrid, com certeza a obrigação dele seria vencer, vamos ganhar, vamos pontuar. Acho que é pela característica do Simeone, cultura do clube. Mas aqui dentro do futebol brasileiro é mais fácil. Ele sabe que ele tem um time bom na mão dele. Então, além dele ter um time bom, além dele convencer, né, a torcida e mostrar o futebol que ele tem pelas características dele, isso aí facilita bastante, né, o trabalho dele. O Luiz, Campeonato Brasileiro, pensando nesse Flamengo no Campeonato Brasileiro e pensando nos rivais mais diretos, os times aí que nos últimos anos brigaram efetivamente pelo título. Você vê, de repente, o rubro-negro sobrando mais do que nos anos anteriores? Eu acho que hoje o melhor futebol é do Flamengo, até porque o melhor elenco do Brasil, para mim, é o do Flamengo. Mas o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter uma vida tão fácil, né? Tem o Inter de Porto Alegre, tem o Palmeiras, tem o próprio São Paulo, que sempre dificulta para o Flamengo. Santos. Tem o Santos agora. Corinthians. Botafogo. Então, hoje eu vejo o Flamengo com o melhor futebol, um pouquinho à frente dos demais. Então, mas eu acho time que mais ajustado. No momento, acho que é mais do que... Mas é difícil a gente falar no momento, porque o ano passado, óbvio que a expectativa em cima do trabalho do Tite era muito grande, mas a gente não tem que lembrar que, cara, foram 6, 7 lesões que prejudicaram muito o trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer durante a temporada. Nesse recorte inicial do ano, sim, o Flamengo vai sobrar, é favorito ao título. Mas a temporada é muito longa, cara. A gente não sabe se vai chegar em todas as competições, se vai valorizar mais uma do que a outra. Se vai sair jogadores. Se vai sair jogador, se vai ser vendido. Valorizado sempre vende jogador. O Flamengo está sendo centroavante de ofício ainda, né? Ainda tem essa Tem um atacante, né, que tá fazendo falta. Só no meio do ano que ele volta, o Pedro. No meio do ano que o Pedro volta. Não. Pensando no Campeonato Carioca, lógico, favoritaço. Para a semifinal, 2 jogos contra o Vasco da Gama. De que tamanho seria a zebra se desse Vasco, Luiz? Uma grande zebra, né? Zebrão. Hoje, vendo os dois times, né? Que o Vasco está jogando e que o Flamengo, com certeza, seria uma grande surpresa se o Vasco, em 2 partidas, eliminasse o Flamengo. O problema tá aí, né, Pia? 2 partidas ganhar do Flamengo, esse Flamengo que tem muito bons jogadores, que está jogando muito bem, e ser eliminado pelo Vasco, que hoje não está, né, ajustado, não tem um grande futebol, né? Mas um clássico tudo pode acontecer, né? Até se classificou batendo o Botafogo, né? O Botafogo que mesmo com todas as baixas que teve de um ano para o outro, segue sendo mais forte que o Vasco. Mas o Vasco não tomou conhecimento e ganhou o Botafogo, que terminou em 9º, né, Johnny? 9º o Campeonato Carioca. Não entrou nem no... Vai ter que suar para conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vai ter que ser via Campeonato Brasileiro. De relacionamento, de manter o time motivado, entendendo, identificação com torcedor. Não, identificar o clube. Também. O clube. O Flamengo não aceita jogar pra trás. Flamengo não aceita, cara. Flamengo só é pra frente, cara. Não tem jeito. O Flamengo empurra. Você não prende o Flamengo empurra pra frente, o torcedor empurra o Flamengo pra frente. Tá? Então, o Tite não conseguiu entender isso. O Corinthians, você se fecha, joga por uma bola, aquele negócio o Corinthians aceita. Sofre. Isso. Sofre junto. O torcedor do Flamengo não aceita sofrer junto. Então, a característica do identificar. Clube. Então, o Felipe Luiz entrou num momento bom. Foi importante o Flamengo fazer aquilo ali para ganhar o campeonato, a Copa do Brasil. Senão, não ganharia. Não. Agora, o Felipe Luiz é o melhor treinador do mundo. Não, calma, ele tem potencial para virar um grande treinador, mas vai passar por alguns problemas até chegar onde tem que chegar, cara. O que você viu de coisas boas dele? Ele tem uma identificação muito forte de liderança, que tem que ter cuidado, porque houve um xingamento para lá e para cá de jogadores com ele mesmo dentro do campo. Vocês viram, né, que aconteceu. Gabigol, né? principalmente. Gabigol, e também teve, acho que o Gersinho. Agora mas isso é porque os jogadores ainda identificam ele como um jogador. Ele tem que perder esse elo, ele tem que se divorciar disso. Ele tem que manter a relação que ele tem com os jogadores de respeito, mas os jogadores têm que saber que ele é o comandante, que essa conversa aqui, mandar para lá e para cá, ele não existe mais.
Acabou. Ele falou e ouviu. Ele tem que se divorciar disso aqui agora, entendeu? Ele foi inteligente. Ele ouviu e falou, você tem que jogar. Falou, ele falou, você tem que jogar. O Gabigol faz o gol e fala, porra, toma no cu, Felipe. Aí ele fala, não, respeita, moleque, joga a sua bola. Você tem que jogar. Tem que jogar. Não vai jogar bola. Entendeu? Então, ele soube levar aquilo ali. Mas na sequência não pode deixar. Na sequência é complicado. Mas é difícil isso, hein, Luiz? Você passou por isso também, né? Você foi técnico muito jovem. É difícil você... não, daqui a pouco você estava jogando contra os caras. Mas ele tem personalidade, eu conheço claro. Ele. Quem levou... Olha assim, vou te falar uma coisa. Vou falar coisa aqui que talvez ninguém saiba. Quem levou o Felipe Luiz para a Europa fui eu. Pro Real Madrid B. Real Madrid B. É mesmo, Luiz? Ele até hoje me agradece. Ele encontra comigo e fala, pô, obrigado por ter me levado pra Europa. Ninguém sabia quem eu era. Ele do Figueirense, tu Ele levou? era jogador lateral esquerdo do Figueirense. Caramba. Isso quando você estava lá. Eu que levei ele pra lá. Craque decide jogo, cara. Seja em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. O cara vai decidir o jogo. Não pode tirar. Você tem que deixar. É uma das discussões que eu tive com... É assim que eu falei publicamente no meu Instagram, que eu não entendia por que o Gabigol não jogava. Não esquece que eu gosto ou que eu não gosto. Preferência de gostar. Se a diretoria do Flamengo, que chegou agora à conclusão de que o Gabigol não vai renovar, e lá atrás ele tivesse falado com o Tite, olha aqui, o Gabigol vai ficar até o final do ano, e nós não vamos renovar o contrato com ele. Então ele está à tua disposição. Agora, se a diretoria falar que não vai renovar e que não quer o Gabigol, ele chama a responsabilidade para ela. Não é você que tem que assumir. Mas a partir do momento que se foi conversado isso e o Gabigol ficou no elenco, eu tenho que usar. Eu tenho que usar. Principalmente naquele momento que ele perde o Pedro, né? Principalmente é porque aí você não pode botar um jogador do Nova Iguaçu para ser o responsável daquilo ali. Depois que saiu o Michael, já mudou um pouquinho. O Henrique pode jogar por dentro, muda um pouquinho. Mas sem o Michael não ficava meio complicado, né? Tinha o Cebolinha, né? Como é que é? Às vezes perdeu. Mídia de todo o Brasil elogiando Felipe Luiz, né? Uma boca só, né? A mídia esportiva de todo o Brasil. Vanderlei Luxemburgo, outros treinadores. Que vê qualidade em Felipe Luiz, né, pessoal? E que bom que ele tá no Flamengo, né? E eu vou ser bem realista. Eu acho que não teria um clube melhor para ele ser treinador, né? Porque as características de treinador que ele tem só dá certo no Flamengo, pessoal. Como assim? Qual é o outro clube aqui que tem as características, tem a cobrança que o Flamengo tem? Principalmente para jogar bonito, para vencer, para convencer. Então, sem sombra de dúvida, o time é o Flamengo, né? Felipe Luiz, sem sombra de dúvida, para mim. E o torcedor brasileiro ainda tem esperança de ver uma seleção brasileira a chegar a ganhar uma Copa do Mundo. Para mim, é com o Felipe Luiz, né? É o cara que pode fazer essa diferença aí. Mas eu sempre digo, né? Vamos deixar ele no Flamengo, se adaptar, ganhar 2 Libertadores, 2 Brasileirão, 2 Copas do Brasil. E depois a gente libera, né? Mas hoje, queira ou não queira, o Flamengo joga o melhor futebol, né? O melhor futebol das Américas, né? Joga um futebol vistoso, sai peça A, entra peça B, não muda a qualidade do jogo, não muda a vontade dos jogadores por vencer. Eu acho que isso aí já é uma qualidade de Felipe Luiz, né? Como a gente diz, não deixar a peteca cair. O Flamengo estava vencendo o jogo por 5-0 e na beira de campo ele cobrando mais atitude dos jogadores, né? Inclusive o jogador dando carrinho no meio do campo, né? Isso aí é a diferença de um treinador que olha para a beira do campo, que era Tite, tá com a mão no queixo, não passa instruções, o seu time não tem um padrão de jogo, não tem uma jogada ensaiada. Muitos acreditavam ainda que ele poderia dar uma Copa do Mundo para uma seleção brasileira, né? Para mim, Tite nunca passou de um treinador ultrapassado, né? Não, porque em 2015 ele ganhou com o Corinthians. Pessoal, nós estamos em 2025. Não existe isso depois de 10 anos. O cara ficou para trás, né? Ficou ultrapassado, né? Aí o trabalho dele no Flamengo. Felipe Luiz, no seu primeiro jogo, seu primeiro treinamento, a gente pode dizer o quê? Desmascarou o trabalho de Tite, né? No seu primeiro jogo ele já mostrou a qualidade que ele tem, né? No primeiro jogo ele já botou o time para cima, já botou o time ofensivo contra o Corinthians. O Flamengo poderia ter aplicado uma goleada naquele jogo. No segundo jogo ele mostrou
mostrou como é um cara estudioso, um cara que estuda o esquema tático do adversário, mudou o jogo na hora que precisava, na expulsão de Bruno Henrique. E naqueles 2 jogos ali já disse quem era Felipe Luiz, né? E agora a gente espera que ele mantenha, né? Muitos falam, Campeonato Carioca, tenha calma, é o Campeonato Carioca, ok, também assina embaixo isso aí, né? Pra mim, Campeonato Carioca não serve de parâmetro pra nada. Mas tem o quê, né? O Flamengo venceu o ano passado o Campeonato Carioca, mas não jogava um futebol que jogava hoje, né? Felipe Luiz chegou em outubro, pessoal. Não sei por que estão avaliando só o Campeonato Carioca, né? Teve Copa do Brasil, onde ele foi campeão. Teve, se eu não me engano, foram mais ou menos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, que ele só perdeu um. E teve o campeonato, teve a Supercopa, né? Teve o Campeonato Carioca, né? Mas não sei por que estão avaliando só o Campeonato Carioca. Mas fazer o quê, né? É o melhor treinador do futebol brasileiro. O que é que você acha? Deixa aqui a sua opinião também. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.